Bem-vindos ao Braviscast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Olá, sejam bem-vindos ao Braviscast, um podcast independente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Estamos retornando aqui com o Braviscast depois de um período de pausa. Quem comanda esse podcast é a Bia Takahashi. E hoje estou aqui para falar de um tema bastante importante, que é a prova de título. A gente tem mania de falar isso, mas não é bem título, a prova da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. E para começar, a gente precisa esclarecer muito bem, que a nossa especialidade é a oftalmologia, portanto, nosso título de especialista é em oftalmologia, e o que a gente tem é uma chancela da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo com essa prova que a sociedade organiza. Hoje a gente tem um número muito grande de faculdades de medicina se formando, vários especialistas em oftalmologia, e ter uma certificação, um selo de chancela da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo é bastante importante. E hoje a gente está aqui então com 3 convidados especiais, por ordem de antiguidade, Dr. Michel Fará, nosso professor, ex-presidente da SBRV, Marcelo Casella, que hoje é o editor-chefe da nossa International Journal of Retina and Vitreous, nossa revista oficial da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, e um dos participantes da comissão organizadora da prova, e Oswaldo Ferreira Moura Brasil, nosso Dico, que é o atual diretor de assuntos acadêmicos da SBRV e quem organiza a prova da nossa sociedade. Então vou começar aqui com o Dico. Dico, pode falar um pouquinho sobre um pouquinho da história dessa prova e como é que a coisa se desenrolou e como é que ela está atualmente. Bom, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui participando. Então a prova, você estava falando de uma prova de título. A gente costuma se referir a essa prova como uma prova de acesso. Ela é uma prova que dá acesso a uma pessoa que fez um treinamento, que fez um fellow em retina e vítreo, a ser um membro aspirante da SBRV e posteriormente poder se tornar um membro titular da sociedade. A primeira vez que essa prova foi realizada foi em 2018 e desde então ela foi realizada anualmente. Ela não ocorreu em 2020, foi o ano da pandemia, e eu considero essa prova muito importante. Eu vejo essa prova como uma conquista, Eu acho que a gente, na nossa carreira, a gente vai obtendo conquistas. A gente, se formou em medicina, conquista, sou médico, Residência em oftalmologia, agora eu sou oftalmologista, tenho o título do MEC, CBO, ou os dois, enfim, sou oftalmologista. Fiz um fellow em retina, fiz um treinamento, me dediquei, aprendi, e agora eu quero ter uma outra conquista, que é poder fazer parte da sociedade. E fazer parte da sociedade, ela tem várias vantagens. Primeiro, você ter o reconhecimento que você fez uma formação nessa área, que você faz parte de um grupo seleto, de pessoas que se dedicaram a construir essa carreira na especialidade, é uma oportunidade de educação, de aprendizado contínuo. A SBRV tem congresso anual, tem as lives, tem outros eventos. A SBRV oferece atividades como acesso a revistas. Então, você está dentro desse grupo, que você congrega especialistas nessa área, que te ajuda a ter uma educação continuada e que te protege, porque a SBRV atua também junto a órgãos oficiais, conseguindo situação melhor para os retinólogos do Brasil todo, uma assessoria jurídica. Então a gente tem várias vantagens de poder fazer parte dessa sociedade. Então o acesso, ele não só tem um mérito acadêmico, mas também uma questão institucional e de proteção e da gente manter a nossa especialidade muito forte. Então esse ano foi o primeiro ano que eu fiz parte da prova. Eu, nessa gestão do presidente Osias, eu fiquei com o cargo de diretor de assuntos acadêmicos e me foi designada a oportunidade de organizar essa prova. E então o Osias pediu, na nossa primeira reunião de diretoria, quando essa diretoria foi eleita, de levar para a reunião, a gente esteve lá na sede da SBRV em São Paulo, falar o que estava acontecendo na prova, como é que era a prova e o que a gente sugeria para mudar. Então, eu peguei as provas anteriores, a gente tem uma empresa que a gente contrata chamada Educat, ela participou esse ano agora, contando, é o 4º ano que a Educat está ajudando na confecção, na elaboração e na realização da prova. E todas essas provas anteriores, feitas pela Educat, a gente tem análise, questão por questão, a prova como um todo, que geram indicadores. Então eu peguei todos esses indicadores e eu levei na reunião, e eu levei algumas propostas de coisas que eu achava que poderiam ser feitas para a gente melhorar.
Então, a primeira coisa que a gente não tinha era a divulgação, por exemplo, das provas anteriores no site. E a gente tem leis, né, que regulam transparência e tudo, então a gente conversou na reunião, não. Pedimos para o nosso advogado, né, para ver como é que é, e vamos liberar as provas anteriores, até porque a gente não repete questão de provas anteriores. Eu acho que é bom para o candidato estudar por provas anteriores, né, para ele entender o mecanismo, como é que é a prova, mas as questões, elas são questões novas. Então, feito isso, a gente pôde compartilhar com a comissão de prova todos os relatórios das provas anteriores. E por que que isso foi importante? Porque os relatórios anteriores, eles mostram em cada questão, e a maioria da comissão, a gente aproveitou pessoas que já estavam, aliás, se me permite um minutinho só para fazer um agradecimento, porque assim, para quem não sabe, fazer prova dá um trabalho muito grande. Então, todo mundo que fez parte da comissão, assim, se puder, eu gostaria de citar nominalmente, Casella, Daniel Lavinsky, Kátia Della Libera, Carlos Veloso, Ricardo Japiaçu, Rodrigo Meirelles. Isso é horrível quando você cita nominalmente, porque você acaba... Não, Otaviano não. Eu e... Casella, me ajuda... Pois eu lembro. Que fizeram a prova. Falta mais um. Pimentel. Não, o Pimentel, ele estava nos anos anteriores. Dos anos anteriores, o Davi Isaac, ele saiu porque ele passou para a diretoria de publicação e já dá trabalho suficiente, né? E o Pimentel colaborou por tantos anos, se colocou à disposição, mas falou assim, pô, se der para descansar esse ano, aí, claro, pô, Pimentel, né? Vamos descansar e a gente continua. Então quem entrou de novo na realidade fui eu, o Carlos Veloso, Fernanda Porto. Nossa, não podia esquecer da Fernanda. E foram os que fizeram a prova. Então, eu disponibilizei esses relatórios e eu pedi para todos os candidatos, depois o Casella pode abordar como é que foi a distribuição dos temas, pedi que todos enviassem um número de questões, que essas questões todas fossem um número maior do que as questões que a gente precisa, porque a gente precisa montar a prova com 100 questões. Uhum. Então, assim, tendo essas 130 questões que eu peguei, eu fiz a prova 2 vezes. Eu mesmo sentei, fiz, não olhei gabarito, peguei, fiz de novo. Entendeu? Porque eu queria ter certeza que as questões fossem entendíveis, né? Que as pessoas pudessem, tipo assim, não tivesse dúvida, não tivesse questões que fossem dúbias. E a Educat, tivemos algumas conversas deles falando assim, de como a prova deve ser nivelada, de que a gente tem que ter, né, um percentual de questões fáceis, um percentual de questões difíceis, que a maioria das questões devem ter um nível médio, porque, né, a gente não está fazendo a prova para obrigatoriamente reprovar ninguém, não é esse o objetivo é só selecionar pessoas que tenham um conhecimento em retina e que possam fazer parte. E aí a gente eliminou 30 questões, né, e fizemos a prova com essas 100 questões. E foi a primeira vez que a prova foi feita dando esse acesso aos relatórios anteriores, das provas anteriores, porque muitos da comissão, como Casella, por exemplo, e ele pode falar disso, faziam as questões, mas não tinham acesso ao que aconteceu depois. E as questões nos relatórios, esse relatório da Educat, ele é muito bom, e é legal que vocês saibam, porque ele dá vários indicadores para a gente. 2 são mais importantes. Um que chama alfa de Cronbach, que é um índice que mede a consistência interna da prova, e um outro que dá um chamado coeficiente bisserial. E esse coeficiente bisserial é aquele coeficiente que fala assim, um cara, por exemplo, que tirou uma nota muito alta, errou uma questão, e essa questão que ele errou, quem acertou ela foi uma pessoa que tirou uma nota muito baixa, é porque essa questão ela não foi muito boa. Então tem algumas questões, isso é feito por questão, elas às vezes dão um coeficiente bisserial indeterminado, ou seja, foi muito aleatório aquilo ali. Então a gente tinha o objetivo de melhorar esses dados estatísticos. E a conclusão desse trabalho é que não só esse ano a gente teve o melhor índice de aprovação da história, dos 86 candidatos que fizeram a prova, 81 foram aprovados, né, uma aprovação bem alta. A gente teve o melhor alfa de Cronbach também da história, que foi 0,86. O alfa de Cronbach é considerado bom quando ele é maior que 0,75. A gente teve 0,86, foi o maior que a gente já teve na SBRV. Do coeficiente bisserial, que a gente vinha dos 3 últimos anos, 9% das questões davam indeterminadas, dava um coeficiente bisserial indeterminado. Esse ano deu 7%, ou seja, a gente conseguiu baixar 2%, 7 das 100 questões só ficaram nessa situação. A gente só teve uma questão onde um candidato interpôs recurso, mas que foi um recurso que a gente julgou improcedente,
né? A gente respondeu com um relatório explicando, mas o recurso realmente ele não procedia. E a gente ficou assim, depois desse trabalho todo, né? Ficamos orgulhosos. Mas uma coisa que era legal falar, se tiver tempo, eu já estou falando pra caramba, são os critérios, né, para as pessoas poderem fazer a prova. Falar um pouquinho do edital. Aí eu vou depois, se der tempo eu falo. Isso, a gente fala na sequência, porque daí tem a parte de preparação para a prova. Acho que é interessante tocar nesse assunto, né, dos critérios no finalzinho. E eu queria falar um pouquinho com o Casella. Então vocês vejam o nível de profissionalismo, né, que é para a gente poder montar essa prova dentro da sociedade. E aí, Casella, eu queria aproveitar a tua experiência, né, e para falar um pouquinho para os fellows que estão se formando agora, ou quem terminou o fellow há pouco tempo que vai prestar a prova. Como é que é montada a prova em termos de questões, assim, temas mais abordados, são temas mais do dia a dia, como o Dico falou, é uma prova mais inclusiva do que uma prova de pegadinha, né? Separação de critérios clínicos ou cirúrgicos. A gente sabe que tem vários fellows no Brasil que são apenas clínicos, mas a sociedade tem por obrigação a cobertura maior. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão. Sim, bem, a prova é muito bem elaborada e a Educat é uma empresa bem profissional, né, nessa área, né? Ela nos ajuda e nos corrige. Eu estou no 2º ano e no 1º ano eu fiz as questões, voltaram e muito sigilo nas questões, ninguém pode passar para ninguém essas questões. É um profissionalismo excepcional da Educat e vai educando a gente, né, a fazer questão, e cada desse grupo que o Dico falou elabora sobre um tema. Eu já elaborei sobre oclusões vasculares, agora maculopatias, e usa que é fornecido no edital, esse material, o livro do professor Ryan, e também o e-book da sociedade, que agora vai ser um livro oficial, que foi coordenado pelo professor Magno, vai ser um sucesso, é um livro maravilhoso, e vai ser muito bom, e abrange toda toda a retina, né? Desde a parte básica, a parte das doenças clínicas e a parte cirúrgica. Fundamental quem vai se especializar em retina, ter esse conhecimento básico, por mais que não vá operar, entendeu? Uhum. Mas tem que ter essa base para as indicações. Perfeito. A gente está falando sobre questão de inclusão, né, e a prova da sociedade, ela tem esse caráter, né, de que a gente estava conversando antes de a gente vir aqui para o estúdio, a preocupação que a gente tem de que as pessoas que estejam praticando a retina no nosso território nacional tenham conhecimento básico, conhecimento mínimo, e a prova tem esse objetivo, né? Então, aproveitar aqui a presença do professor Michel. Existem outras sociedades de retina não nacionais, mas fora do Brasil, em que tem um outro perfil, né? Um perfil mais restritivo, um perfil mais de envolver pessoas com alguns critérios, né, de publicação e indicação, inclusive. E aí, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre o Clube Jules Gonin, que eu acho que é o nosso clube mais seleto, né, de retinologistas no mundo. Se puder falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente volta um pouquinho para a nossa prova. Claro. A prova é fundamental, acho que mantém pelo menos um nível mínimo, né, de segurança para o atendimento dos pacientes no Brasil. E esse é o objetivo dessa prova na Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, né? Dar uma segurança para a população, que faz com que os interessados em ter a aprovação realmente se dediquem, se aprimorem e, portanto, isso leva a uma consequência benéfica para a sociedade. As outras sociedades também têm esse objetivo, mas são mais elitistas, eu poderia dizer assim, pois os critérios para a entrada muitas vezes são muito rigorosos, né? Por exemplo, a Sociedade de Mácula, a Sociedade de Retina dos Estados Unidos, e o Clube Jules Gonin, que é da Suíça, né? Foi fundado na cidade de Lausanne, onde o Jules Gonin
morava e ensinava, né, e também pesquisava, né, como tratar o descolamento de retina, e realmente ele foi disruptivo, mudou completamente a história do descolamento de retina. Isso vai fazer quase 100 anos, foi em 1930, 32 que ele publicou, e eu tenho o livro dele original em francês, né, acho que eu já até mostrei para você, né, é uma raridade, né, tem menos de 500 exemplares no mundo desse livro, e realmente essas sociedades têm por objetivo promover reuniões científicas de apresentação de inovações, apresentação de novas gerações de conhecimento. Então, é um pouco diferente o objetivo, né? O objetivo é manter um padrão mínimo de qualidade de segurança para a população e, portanto, uma nivelação, pelo menos básica, mínima, que é alta, que deve ser alta, para os retinólogos do Brasil, os especialistas em retina. Mas, como você disse, né, não tem título de especialista em retina, é título de especialista em oftalmologia, né? Mas essas outras sociedades também são importantes porque elas impulsionam o conhecimento, rompendo barreiras, gerando novas informações que podem gerar outras, inclusive, né? E se torna, portanto, um processo de autoalimentação muito, muito importante. Então, prestar também um concurso para entrar nessas sociedades faz com que o retinólogo também se aprimore, né? Porque a porta de entrada é estreita. Principalmente do Clube Jules Gonin, e depois da Macula Society, depois da Retina Society, nessa ordem de dificuldade. Mas isso é muito bom, porque eleva ainda mais o nível da retinologia mundial, né? E os brasileiros estão cada vez mais também fazendo parte dessas sociedades. É diferente do EURETINA, por exemplo, cujo objetivo é um grande congresso, né, com milhares de pessoas, ou então a Sociedade Americana de Retina in Vitro, que também são grandes congressos para divulgação geral do conhecimento, mas não tão restritivas como essas, a Macula Society, o Retina Society e o Clube Jules Gonin. Legal. Então, né, como o Dick estava falando, são questões dos tijolinhos, né? A gente começa como fazendo um oftalmologia, fellow, presta a prova da sociedade, entra na sociedade, e quem quiser ir um pouco mais além tem outras opções também, voltadas mais à prática de novos conhecimentos. São os congressos que têm por objetivo a apresentação de coisas realmente novas, né? Papers, obrigado a apresentar paper pelo menos uma vez a cada 2 anos, senão também pode ser removido da sociedade. Difícil isso acontecer, mas são os critérios que eles exigem, né? Mas com relação à prova aqui, que é o nosso tema do podcast, eu só quis dar uma pincelada um pouquinho fora, mas um pouquinho da história, Casella. A prova antigamente era feita de maneira presencial, né? Lá quando o Dick falou, lá em 2018, e ela era feita durante o nosso congresso da SBRV, né? E eu acho que a pandemia deu uma sacudida em todos nós, né? E atualmente ela mudou um pouco o formato, né? Se tu puder comentar um pouquinho sobre isso, Casella, acho que é importante. Isso vai de encontro ao papel de inclusão da SBRV, né? A pessoa que está recém-formada, quer dizer, uma pessoa que está fazendo retina já fez uma residência, está se introduzindo a essa subespecialidade da oftalmologia que é a retina. Mas tem suas dificuldades financeiras, nem sempre pode ir, se deslocar, e esse fato de ser online, com uma supervisão rigorosa, onde o Dico estava falando que ele é capaz de acompanhar cada pessoa que está prestando. Isso é muito importante. E as pessoas não têm despesa. Então, é uma prova rígida, não é uma prova com um fator de corte muito alto, que ela requer um conhecimento básico, e todo mundo hoje tem tido um índice bom de aprovação, né? Mas é uma prova muito bem elaborada e agora com essa economia do deslocamento, né? Que isso é fabuloso. Isso é fantástico. E aí, com relação também à questão da prova ser tentar medir o conhecimento, né, Dico? A gente tem... Não é questão da exceção, do rodapé do livro, mas de medir de fato o conhecimento. Então,
A gente estava comentando também sobre a objetividade das questões, né, de a gente conseguir fazer questões de qualidade e que tenham resposta objetiva. Se a pessoa sabe ou não sabe, não tem um meio termo, né? Todas as questões são objetivas, né? De que não tem nenhuma questão discursiva, envolve questões também de imagem. Tu podes comentar um pouquinho sobre isso? Acho que é legal também. Com certeza. Eu queria só fazer um pequeno acréscimo ao que o Casella falou antes, se você me permite. Tem o custo da inscrição, né? Porque a gente está gravando, né? Então a gente não pode deixar de dizer que não é gratuita a prova. A prova não é gratuita, né? Ela não tem custo do deslocamento, ela é muito mais acessível, mas ela ainda tem a inscrição, ela é necessária. Então, assim, então, o que aconteceu? Eu refiz as provas anteriores também, isso antes da reunião de diretoria lá, quando eu recebi os relatórios. E tem muitas questões, uma coisa que você falou muito importante, voltando um pouquinho atrás, é que realmente, assim, a gente tem todo tipo de questão. A gente tem foto, né? Isso já tinha desde as primeiras provas, né? Então, assim, isso ajuda a gente a ter uma avaliação. Mas o que a gente queria, e nas conversas que a gente teve com a Educat, era que não houvesse pegadinha, né? Que a gente tivesse questões que tivessem níveis até de dificuldade alta, porém, sem induzir o candidato ao erro. Assim, ou ele sabe, ou ele não sabe, né? E ninguém sabe tudo, né? A gente não vai conseguir fazer uma prova e tirar 10. A gente tem candidatos que tiram mais do que 90, que é um resultado excelente numa prova, né? Que eu saiba, não concorreu uma nota 100, assim, pelo menos esse ano não ocorreu, mas a maioria das notas são boas, porque eu acho que a gente está medindo assim também, a partir do momento que as pessoas estão tendo formação melhor, fellows melhores, elas vão também obter resultados melhores. E é aí que entram os critérios de seleção para fazer a prova. Você está apto a fazer a prova, já é de certa forma uma conquista. Significa que você tem um título de residência ou uma prova de título de especialista do CBO, significa que você prestou um fellow nos critérios atuais de 2017 para cá, 2 anos de fellow, né, 3.000 e não sei quantas horas de fellow, aí depois tem dos anos anteriores só exige 1 ano de fellow, e antes de 2005 uma comprovação 100 horas, porque foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, né? Nem todos os lugares tinham fellow, né? Se a gente pensar 20 anos atrás, então existe essa diferenciação, mas tudo isso consta no edital. Então a pessoa que se habilita a fazer a prova é uma pessoa que já conquistou várias etapas, né, da carreira acadêmica dela. Então, assim, já é uma conquista você estar lá e com pessoas mais bem preparadas. E eu acredito muito nisso. Com uma prova bem elaborada, a gente vai conseguir agregar à nossa sociedade profissionais qualificados, como o professor Michel destacou muito bem, que vão levar um melhor atendimento para o paciente, porque esse é o nosso objetivo final, né, que os pacientes possam ter um bom atendimento e a pessoa que está atendendo ter sido muito bem preparada para isso. Então o caminho eu acredito que seja por aí. A nota de corte da prova. 50. A pessoa tem que acertar 50. 50 mais um. Né? Isso é muito interessante. Daí, depois que a pessoa faz a prova, Casella, ela automaticamente já está sendo considerada membro efetivo da SBRV ou não? Ela vai ser aprovada e vai ser membro aspirante. Aspirante, certo. E depois disso, depois quais são as próximas etapas tem que até frequentar os congressos, e tem um período aí de 5 anos. 5 anos, né? E existe algum outro critério para a gente se tornar membro titular? Publicação de artigo científico, como primeiro ou coautor? Como é que está essa parte de vocês têm? Não tem esse critério dentro do acesso. Legal, ótimo. Foi feita alguma pesquisa com relação às pessoas que fizeram a prova, do que acharam da prova ou sugestões? Uma pesquisa de satisfação? Interessante. Não, é uma boa ideia, professor. A gente não fez. Porque a partir de quem realmente realiza as provas, nós podemos obter mais informações para aprimoração. Né? Com certeza. Porque provavelmente nós receberemos algumas críticas boas que vão nos levar a caminhos que vão gerar ainda melhores. Acho que é uma coisa que a gente podia fazer ano que vem. Bacana. Inclusive, né? Mas vem esse feedback, Michel, de cada questão que foi feita, quantos acertaram, se teve
O relatório é bem Recursos, detalhado. Bem detalhado. Mas sem seria opinião bom dos acrescentar parceiros. opinião. Isso é uma análise da Educati, né? Mas sem uma opinião de quem prestou de fato, né? É um trabalho bem feito e eles são bem profissionais, mas é uma coisa a mais, né? Sem dúvida. E Acho até falando sobre a questão, por isso que eu te perguntei da parte da imagem, Dico, porque a nossa especialidade é de imagem. Né? A nossa especialidade, em especial, dentro da oftalmologia, a gente lida com imagem todos os dias, né? Retinografia, anjo, CT, autofluor. E a prova online, acho que melhorou ainda mais isso, né? Porque vai pegar uma imagem impressa numa prova, não tem a mesma qualidade, né? Então, acho que a prova online, além de outras coisas, permitiu que a gente tivesse imagem de qualidade que faz parte, para fazer parte da prova, né? E com relação à bibliografia, né, Casella, tu comentasse com relação ao Ryan, ao e-book. O e-book tem alguns artigos de revisões, então são publicados no edital, Penha. Acho que uma coisa interessante lembrar, Penha, é que assim, todo mundo que elabora a questão manda referência. Certo. Então, assim, nenhuma questão é sem referência. Perfeito. Então, assim, e até uma dica para a gente, logicamente, tem referência do Ryan, no edital tem alguns artigos que servem como referência também, mas a maior parte das referências das questões as pessoas pegaram do e-book. Então, é uma sugestão para quem for prestar, se os autores das questões seguirem as mesmas tendências, a pessoa que estudar pelo e-book, ela vai estar estudando. É uma dica, isso? É uma dica. Por que não? Mas quais são os passos depois para as pessoas, porque isso foi aqui levantado, mas não esclarecido ainda. Quais são os passos para pessoas de aspirante se tornar titular? É o tempo de permanência. Eu acredito que seja só o tempo de permanência, né? A pessoa tem que estar. Eu não sei exatamente esse critério não está comigo. Não, foi mais uma curiosidade mesmo. Mas eu acredito que vale a pena revisar esse critério. Se há algum critério. Eu acho que são 5 anos de aspirante e vira titular. Acho que agora virou. Eu fiz um estatuto anterior, era 2 anos. E eu lembro que tinha alguma questão de ter publicado ou participado de alguma publicação. No congresso de 23. Congresso do Rio, a gente deu os primeiros certificados de titular para os aprovados na prova de 2018. E na prova de 2018, se a minha memória não me engana, a gente teve 47, eu acho, pessoas que fizeram a prova e só 26 aprovados. Então, olha a diferença daquela época para os dados atuais. Então, aí cabe a pergunta, o conhecimento e a preparação melhorou ou a prova caiu um pouco de nível, não de qualidade, mas de nível de exigência? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que assim, teve as pessoas, conhecendo provas anteriores, as pessoas têm oportunidade de se preparar melhor. Né? Não houve mais aquela surpresa, a prova é difícil, eu vou estudar, né? E se prepararam mais. E eu acho também que as provas foram melhorando, acho que principalmente depois que entrou o auxílio da Educati para poder tornar a gente, porque assim, é aquele negócio, o objetivo da prova não é ser uma pegadinha, a gente não está fazendo uma prova para testar quem passa por sorte, e sim quem passa porque sabe. É isso aí. Eu acho que isso é bem bacana também, né? Digo, a gente vê a questão da prova como um controle de conhecimento, etc., mas também o estímulo para os serviços de fellowship poder se organizar, né? Ter uma estrutura mínima de conhecimento teórico, de aulas, que antigamente a gente não tinha muita estrutura nesse sentido, né? O fellowship ele sempre foi muito prático, né? De cirurgia, ambulatório, mas a gente não tinha tanto esse background teórico, né? Eu acho que a prova desse BIV veio para ajudar a tentar estabelecer melhor esses programas e orientar, direcionar o estudo dos fellows, né? Não sei se tu queres comentar alguma coisa, Casella, sobre isso. A SBRV proporciona inúmeras oportunidades de conhecimento. São as lives, o congresso, a própria revista nossa, o e-book. Então, a SBRV está fornecendo uma base muito grande para a retinologia do Brasil. Isso tem que ser ressaltado. Fantástico, isso é fantástico. Um trabalho de anos aí. É isso aí. E a participação da sociedade também no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, além de ter o seu próprio congresso, e acredito que há também reuniões regionais, né? Porque como nós temos vice-presidentes regionais,
Eu acredito que seja também uma possibilidade de fazer reuniões regionais para incrementar ainda mais isso. Essa é excelente colocação, professor. Isso também fez parte da minha diretoria. A SBRV, ela teve presente em praticamente todos os congressos regionais, ela teve presente no Congresso Norte-Nordeste, ela teve presente no Sul-Bra, ela participou do Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia também com sessão própria. Então, assim, a gente tem participação no Retina World Congress, né, que a SBRV foi uma das idealizadoras, né, que ajudou a fazer. Teve participação no EURETINA também. Então, assim, ela está presente nos congressos até internacionais. E aproveitando o Casale comentar sobre nossa revista, né? Acho que é importante a gente destacar isso, é um trabalho também de anos, que tu estás lá desde o começo, então acho que é bacana falar um pouquinho como é que está a revista hoje, né? Então... É importante ressaltar, é um trabalho de muita gente. Começou com o Eduardo Rodrigues, ele foi o idealizador e todo esse começo dele foi muito importante, porque deu umas bases que tornou mais fácil para a gente que veio depois. O Penha participou ativamente. Jay Duker. O Jay Duker também deu uma exposição muito boa. Hoje a gente... É um trabalho insano, né? Muitos artigos, conseguimos um feito um fator de impacto fabuloso agora, de 2,5. Estamos com um fator de impacto maior que a Retina. Olha só. Está 2,1. Então, muitas procuras de publicação do exterior, né? Não de autores brasileiros apenas. O Dr. Pulido mandou uma carta para mim esses dias e quer publicar na revista. Bacana. E aí uma das coisas que acaba alavancando também bastante, né, Casella, e aí a gente faz o link com a prova, são os artigos de revisão, né? Então os artigos de revisão, eles dão um nível de citação desse artigo muito grande, e eu acho que serve de base também para o estudo, né? Para a prova também. O artigo do Penha foi, eu acho que o mais citado aí de revisão sobre o faricimab. É uma contribuição assim, muito importante de todo mundo que está escrevendo para a sociedade. E a gente está lá hoje, como editor-chefe, eu e o Gustavo, mas tem todo um corpo editorial presente, pessoas do Brasil e do exterior. Dr. Fernando Arevalo, tem o Litivu, eles nos ajudam muito. O professor Maurício Maia aqui, é muita contribuição. E nada é feito sozinho, é trabalho de conjunto de todo mundo. Acho que essa é a beleza da nossa sociedade, né? É um grupo muito coeso, bastante dedicado, né? Que faz diferença no crescimento contínuo da sociedade. Estamos quase indo para o final, e aí eu queria pedir para o Dico aí para deixar um recado para os fellows que estão se formando, que estão se candidatando à prova. Quais as dicas, Dico, de ouro, né? Para preparação para a prova, lembrando que o objetivo da prova realmente é medir conhecimento. A gente não quer aqui ser restritivo ou fazer provas extremamente difíceis, mas realmente saber se o candidato está conseguindo saber o que é necessário para ser um retinólogo dentro do nosso território nacional. Dico. Então, assim, o que eu falaria, assim, em primeiro lugar, saibam que, assim, que a diretoria da SBRV e a comissão de prova trabalha e muito para que a prova tenha qualidade, para que a prova seja bem feita, bem elaborada. Ela investe nisso. A gente contrata uma empresa para auxiliar a gente nisso. Então, e que o objetivo da prova não é que ninguém seja reprovado, muito pelo contrário. A gente tem o objetivo que a prova tenha uma boa medida de conhecimento, né, para que a gente não tenha aprovado dentro da sociedade pessoas que não demonstram um conhecimento mínimo para poder fazer parte da sociedade. Eu acho que, assim, vocês podem ter certeza que todas as questões da prova vocês vão encontrar referência bibliográfica dentro da bibliografia estabelecida pelo edital. Eu sei que ninguém vai conseguir ler tudo. Você não consegue ler o Ryan todo, o e-book da SBRV e os artigos, mas está ali. Que a prova ela é abrangente, então ela não vai se considerar, não tem perigo de chegar lá e ter 100 questões de genética. Isso não vai acontecer, né? A prova ela é dividida,
né, como o Marcelo explicou anteriormente, a gente divide temas, então a gente divide de uma forma bem distribuída: degeneração macular da idade, retinopatia diabética, doenças vasculares da retina, retina cirúrgica, genética, um pedacinho de ciência básica, de anatomia, de histologia, de embriologia. Legal. Não é a parte mais significativa da prova. Então a pessoa fala assim, vai cair lá o detalhe da célula. Isso não é verdade. Pode ter uma questão disso, mas não vai ser a prova toda. Então, assim, eu acredito que a gente deve se preparar fazendo um bom fellow, né, que isso é o mais importante, que é isso que vai treinar a gente. Eu acredito que dentro do fellow você vai ter muitas informações, mas como toda a prova, se você quiser ter um bom desempenho, você tem que estudar. Não é assim que a gente estuda para passar no vestibular, para passar na residência e agora para ser um especialista em retina. Então o caminho é por aí. Pode falar, Casella. Então, e com relação a ter esse selo da SBRV, é importante na atuação profissional do médico. Então, os convênios mais sérios, eles querem que a pessoa tenha um fellowship, tenha esse selo da SBRV. Quando eles vão credenciar o médico recém-formado, eles procuram saber as Unimedes que estão mais estruturadas, que hoje é o principal convênio do Brasil, mas os outros convênios também. Então, é uma coisa que está sendo muito bem realizada pela SBRV e vai ser um contraponto para quem conseguir esse selo. É um diferencial a mais, né? E durante a realização da prova, como o candidato deve também se comportar? Porque todos eles estão acostumados, já fizeram vestibular, já fizeram outras coisas. Então, realizar bem a prova, estrategicamente, também seria uma coisa importante. As perguntas mais fáceis de responder logo, isso é possível fazer durante a realização? Na realidade, uma vez que você acessa a pergunta, você tem que responder ela, né? Porque o que acontece? Se você faz uma parada, por exemplo, para ir ao banheiro, você poderia consultar alguma coisa. Então, na prova online, a gente acaba tendo umas limitações nesse sentido, né? A prova, todas as câmeras são abertas, né? Então, é possível a gente... Tudo isso está descrito no edital, assim, tintim por tintim. Que você pode beber água, que não pode fumar, as coisas assim. Mas, assim, a câmera fica aberta e, evidentemente, a gente quer que a prova seja feita sem consulta, porque, né, uma prova com consulta não é bem a prova, né? Sim. Mas, enfim... Então acaba tendo umas limitações como essa, assim, na hora de você estruturar seu pensamento na hora de fazer a prova. Bacana. Então o recado é esse. Mas a prova é longa, né? São 2 horas e meia. Bastante. Para 100 questões. Bastante. É assim, eu vou te falar, esse ano eu acompanhei a prova ponta a ponta, você vê a câmera de cada candidato, a gente vê tudo, né? Então, assim, o sistema é muito bom. É uma câmera aberta, assim? Ele usa a câmera. Existem critérios, assim, de qualidade, não é nada demais, são aquelas câmeras normais de computador ou do próprio laptop, igual a gente usa para Zoom, mas existe uma orientação de posicionamento, então, assim, existe um sistema que consegue te notificar se há alguma atitude estranha do candidato, mas se ele está olhando muito pro lado, se ele está... Então tem umas coisas assim. Sim. Então você sabe, aí você pode abrir nele, entendeu? Você pode avisá-lo. Não tivemos esse tipo de problema. Eu acho que a pessoa que está fazendo a prova realmente é uma pessoa assim, né, que já tem uma formação, já é uma pessoa... Legal. Ô, Dico, a gente teve quantos inscritos esse ano? A gente teve 89 inscritos, mas 3 não fizeram. 86 fizeram. E a gente tem uma ideia de quanto do total que termina um programa de fellowship, quantos de fato não sei prestam a prova? Não sei. Isso é um número porque na realidade a gente pode ter inscritos pessoas de fellows de anos anteriores que resolveram fazer a prova. É mais uma curiosidade mesmo. Então, lembrando que quem de adiante de 2005 não precisa fazer a prova. Isso é uma questão importante. Ter fellowship precisa ter o fellowship ou não é necessário? É necessário. Se a sua formação é a partir de 2017, 2 anos de fellowship, entre 2005 e 2017, 1 ano de fellowship comprovado. E para quem foi antes? E as 3 cartas de 3 membros que... Mas eu acredito que esses mais antigos já encerrou, né? Já não... Os de 2005, ainda pode aparecer alguém que apresente, que tem uma comprovação, chegar lá com uma carta dizendo um fellowship, ele só não precisa comprovar as horas. Perfeito. Porque a gente recebe, tem que ter um diploma, um certificado da instituição onde ele fez o fellow, dizendo quantas horas de fellow ele fez. Então, de certa forma, a instituição e a pessoa que assina o certificado está assumindo uma responsabilidade de que aquela pessoa cumpriu aquele determinado número de horas. E a carta de indicação tem que ser de 3 membros titulares da SBRV.
Ótimo. Então, tem bastante informação sobre a prova, né? Então, para aqueles que querem prestar a prova para o próximo ano, tem essa missão aí de estudar pelo e-book, Ryan, e como o Casella bem falou, o livro, né, que o Magno organizou, né, vai ser um livro muito bacana, que já está praticamente, alguns capítulos já estão online, né? É um livro da Springer, onde vai ser aberto internacionalmente, é um livro que está escrito em inglês, né, Casella? Então vai ser um livro muito, muito importante para solidificar ainda mais a nossa sociedade a nível internacional. E também, né, agora, com essa informação que o Dico passou também, né, treinem a prova, as anteriores, né, elas estão disponíveis agora, então esse treinamento acho que é fundamental para vocês poderem saber o jeito que é feita a prova, a maneira que é perguntado, esse treino antecipado é bem, bem bacana. Então, obrigado aí pela presença de todos, Dico, Casella, Michel, foi um prazer estar com vocês aqui, e não percam os próximos episódios do nosso Braviscast.